Fala galera, História em Pauta número 56 e dessa vez falando sobre colonialismo e colonialidade. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Fala galera, programa História em Pauta diretamente aos trabalhadores e estudantes do Morro Santana, de toda a América Latina e de todo o mundo. História em Pauta, edição número 56, hoje abordando colonialismo e colonialidade. É um trava-língua esse nome, né, o companheiro Fábio Melo? É verdade, mas temos que se acostumar com esses dois conceitos importantes da nossa história latino-americana. Então hoje, dia 13 de novembro de 2016, estamos aqui com um grande convidado, músico, pesquisador, cientista e militante, Marcelo Argenta Câmara. Então, boa tarde aí, obrigado pelo convite. Satisfação aqui na Voz do Morro, né? Primeira vez que estou vindo aqui, mas assim, companheiros aí de longa data já. A satisfação estar hoje aqui participando do História em Pauta. Tá bom, a satisfação é nossa, é essa reciprocidade. Gostaria de dar o seu... Fala galera, colega Fábio. Fala galera. Uma saudação especial pro companheiro Felipe Carreira, que é o cara que toma conta do nosso blog aí, tá sempre postando nossos textos, sempre tentando melhorar a nossa comunicação. E eu tinha algumas outras saudações para dar, mas agora eu me esqueci, mas ao longo do programa eu lembro com certeza. Pessoas importantes que nos acompanham. Mandar uma saudação, aproveitando que eu falei agora há pouco da José Martí, mandar uma saudação pro Paulo, pro Ricardo, pra Marajoara, pra Rita, que estão lá em Montevidéu, no lançamento do CD José Martí Encanto de Cantar, né? Então eles foram lá dar uma saudação mexicanista pro Mujica também. Bom, e lembrando que o nosso programa tem apoio cultural da Ladeira Livros e fica lá na Rua da Ladeira, graças à Ladeira Livros que foi denominado o nome da rua, Rua da Ladeira. Fica lá na General Câmara 385. Grande apoio cultural. E o Mauro Messina, ele não aceitou uma proposta que eu tive, sabia, meu colega Fábio? De anunciar com o slogan contra burguês, banca 16, e não aceitou. Tem um parabéns a você a dar aí, o colega Fábio? Eu queria dar uns parabéns de forma não irônica para as manifestações contra a PEC 241, que agora é PEC 55, né, que está no Senado Federal. Então é uma luta popular aí que as pessoas têm que ter consciência, e que muitas pessoas não têm consciência do atraso que vai ser essa PEC para a vida dos brasileiros, principalmente dos brasileiros trabalhadores e estudantes de todo o nosso país. Então a gente tem que fortalecer essa luta contra a PEC e mandar um parabéns ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos abordar isso no Esse é o nosso parabéns aí. Será que tem alguma coisa a ver com colonialidade? Ele ter vencido os Estados Unidos? Acho que é um bom debate aí pra gente propor. Eu dou parabéns a você, irônico, aos professores que são a favor da PEC 55. Parabéns a você devido a esse comprometimento que eles têm consigo próprio. O comprometimento que ele tem com o neoliberalismo, né? Isso, parabéns a que você. Seria mais ou menos um novo colonialismo no Brasil. Será que essa PEC 55 tem a ver com a colonialidade? Vamos saber agora, mas acho que é um bom assunto. Toca a pauta aí, Freitas. Ele vai conversar sobre o conceito-chave dos estudos do Marcelo, que é professor de geografia lá na URGS. Acho que a partir da colonialidade, que é uma pauta muito importante para o nosso grupo de estudo também, eu acho que o Marcelo poderia fazer uma breve apresentação dele, como é que iniciou a trajetória acadêmica, como é que chegou a esse tema. Bom, vamos lá então. Eu sou, já foi apresentado aí, sou Marcelo, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal, da URGS. A trajetória se fez em boa parte aqui dentro da própria URGS mesmo. Eu me formei ali, fiz um mestrado aqui também, e depois o doutorado foi lá no Rio, na Federal Fluminense. Em relação assim, à questão do colonialismo e colonialidade, como é que isso apareceu na minha trajetória, foi meu trabalho de mestrado, ele foi na Bolívia. Eu trabalhei com os movimentos indígenas de lá. E isso... E depois o doutorado igualmente, né?
Mas isso não é parte dessa trajetória, onde eu fui me deparando com esses outros conceitos. Acima de tudo, não foi nem a questão de deparar com os conceitos, né? Os conceitos eles não caem do céu. É a questão de se deparando com uma situação que aquilo que as chaves de leitura, as linhas de interpretação que eu trazia anteriormente, elas não eram suficientes, elas não davam conta de interpretar o que estava acontecendo por ali, né? E nesse sentido a gente vai então abrindo essa necessidade, reconhecendo a necessidade e abrindo essa busca de outros referenciais que possam dar conta dessa interpretação de uma situação bastante mais complexa, diversa do que aquela que a gente estava acostumado a assistir e acompanhar por aqui. Então, nisso me deparei com esses autores, autores e autoras que trabalham na linha do pensamento decolonial, como a gente tem chamado, como é batizado um movimento, uma corrente de pensamento que hoje permeia aí os mais diferentes cantos da América Latina e tem encontrado nesse grupo, nessa corrente de pensamento, nessas teorias, esse referencial para apoiar a leitura, em especial da problemática latino-americana, que é aquela que me interessa acima de tudo. Bom, Marcelo, poderia falar um pouco mais para nós, ou introduzir um pouco, sobre o grupo de pesquisa que tu faz parte lá na URGS, e também que tu comentasse um pouco sobre a tua banda, a Digna Rábia. O grupo de pesquisa que tem, também está relacionado com essa questão da decolonialidade, O grupo de pesquisa tem um nome provisório, mas um provisório traficante, que se chama Grupo de Estudos sobre Conflitos de Territorialidades. Então, pensar que a geografia, como um campo específico do conhecimento, ela tem a sua própria matriz de leitura da questão social. Eu sempre digo que não colocar numa hierarquização de qual a ciência social que está à frente, que é a prioritária, mas pensar que cada uma dessas ciências sociais, pela sua especificidade, ela volta o olhar para um campo específico, para uma dimensão específica das relações sociais. A geografia ela olha para o espaço, olha para como os coletivos sociais se organizam, e não só se organizam, mas organizam o espaço em que vivem, e considerar que isso é uma parte inerente de qualquer formação social. A gente não só se organiza enquanto grupo, enquanto pessoas, a gente também está organizando os espaços onde a gente está, como é que a gente gera recursos, como é que a gente distribui, uma série de coisas que a gente, que a geografia coloca isso, agrupa isso dentro de um conceito chamado territorialidade. E a gente vai ler que o conflito hoje na América Latina, o conflito que se distribui e que talvez seja o padrão de conflito mais presente em todo o continente latino-americano, é o conflito de territorialidades. Na verdade, é um conflito que permeia toda a história latino-americana, toda a trajetória latino-americana. Então a gente tem trabalhado então, dentro dessa perspectiva de observar os conflitos de territorialidades dentro de uma, também, repetindo a palavra, dentro de uma perspectiva emancipatória, reconhecer que hoje, uma das formas mais intensas, mais aguerridas e mais promissoras de mobilização social no continente são aquelas que se dão em torno à autogestão territorial. Então é aí que a gente está, o nosso trabalho tem se voltado a observar essas dinâmicas. Tu perguntou também da Digna Rábia, paralelamente ao meu trabalho como pesquisador, como professor, eu sou, nas horas vagas eu sou músico, e um conjunto, um grupo chamado La Digna Rábia. E qual é o instrumento que tu toca nesse conjunto? Eu sou vocalista, por exemplo, minha função principal é cantar. E aí eventualmente faço uma guitarra, eventualmente faço um sintetizador, mas atualmente eu sou... Minha função principal é a voz. E compõe também? E também compõe. Basicamente, praticamente todas as músicas elas são minhas ali desse CD. Algumas com letras de outros companheiros, mas a maior parte das músicas da Digna Rábia sou eu o compositor. A Digna Rábia também se insere um pouco nessa perspectiva, porque ela é uma banda que ela nasce acima de tudo assim, não vou dizer nenhum, mas pelo menos no seu começo, a sua formação original, não eram músicos, nenhum dos integrantes tinha uma trajetória de músico.
O que nos aproximou foi, acima de tudo, uma trajetória de militância e de olhar voltado para a América Latina, né? Então, a partir daí, a gente começou a tocar canções em espanhol, a tocar canções do cancioneiro combativo, posteriormente a compor, né? E guardar essas referências como, né, a nossa inspiração. Então, continuar compondo em espanhol, né, ainda que não seja o idioma de nenhum de nós, todos somos brasileiros, né, na banda, ninguém tem como idioma materno, né, o espanhol, mas a gente optou por isso, por manter uma afinidade com essas influências, e ela tem esse caráter de ser uma banda com um viés político muito claro, né? A gente tenta trazer nas letras um questionamento sobre política, né, sobre questões sociais, das mais diversas, claro que permeado, né, aqui e ali por um pouco de, né, a gente chama da picardia, um pouco de bom humor, né, de trazer outras, né, instâncias da nossa existência, né? A gente não vive a luta 24 horas por dia, em algum momento a gente está envolvido em outras dinâmicas, e, né, isso também se faz presente, né, dentro do que é o repertório da banda. E fazer tudo isso com né, uma pegada de baile, de festa, né? Pensar que a gente também está lutando, está se conscientizando, sem perder o viés festivo, né, que marca uma banda, né, um conjunto musical, que é como a gente se denomina. E me diz uma coisa, Marcelo, a geografia, ela serve em primeiro lugar para fazer guerra? Também. Por quê? Porque, né, dentro da... A gente pode pensar que a gestão do espaço, ela é um instrumento tático fundamental, né? Então, isso desde a perspectiva da geopolítica mais clássica, mais dura, né, que ela tem esse entendimento, né, do controle do espaço, dos recursos, no sentido do conflito, realmente, né? Mas a gente pensa também que esse controle, né, essa gestão do espaço, ela também ela tem um potencial libertador, né, tremendo, né? E é esse o olhar que a gente tem voltado, né, melhor dizendo, para isso, né, para essas práticas que a gente tem voltado o nosso olhar, por considerar que os movimentos mais promissores, o que tem maior potencialidade hoje em dia, né, aqueles que vêm criando práticas promissoras e inspiradoras, são esses que são gerados em torno, né, a questão do espaço, a politização das relações comunitárias, a politização da cultura, né, uma série de dinâmicas que fogem um pouco da pauta tradicional do movimento social, mas que talvez aí resida, né, um elemento importante para a gente pensar as mobilizações hoje em dia. Então, esse é o nosso, é o foco. Quando eu falo nosso, parece aquela coisa de vício de acadêmico, que não fala em si mesmo, mas quando eu digo nossa, é porque eu estou falando aqui hoje de grupos, né, tanto da Ladim Rádio, quando eu falo, né, da música, por mais que eu seja compositor, né, eu não estou falando sozinho, né, não são pessoas que estão ali, vamos tocar nas músicas que o Marcelo fez, não. As músicas são apresentadas e elas falam de uma coletividade, e também no sentido da pesquisa, né, eu estou aqui como representante de um grupo, né, e não só desse grupo com quem a gente mantém o trabalho, né, com uma certa cotidianidade, assim, né, tenta regularmente se encontrar, debater, mas também, né, como parte, né, de uma corrente de pensamento, de um grupo de pensadores e pensadoras que estão distribuídos ao longo de toda a América Latina, né, voltando, né, o seu olhar, a sua reflexão para essas questões. E como é que a geografia ela enxerga esse novo, vou chamar assim de paradigma espacial, que seria, por exemplo, um Google Maps ou um Google Earth? Como é que se encaixa a questão da geografia com esse novo tipo de, vamos chamar assim, espaço virtualizado? Cara, eu vejo que isso, né, são, em primeiro lugar, são ferramentas, né? Por um lado, são ferramentas fundamentais, né? A tecnologia está aí, né? A gente tem como negá-la, e essas ferramentas de Google, né, Google Maps, Google Earth, são, né, é parte de um avanço tecnológico que vem se construindo aí nos últimos anos. Eu entrei na geografia no final da década de 90, e essas tecnologias estavam aparecendo, a gente mal, né, eu ao longo da minha graduação mal tive contato com isso, né, a gente sabia que existia, algumas disciplinas já tocavam, né, parte disso, GPS, essas coisas, né,
mas a gente não tinha não tinha familiaridade e não tinha essa cotidianidade, né? Hoje qualquer um, né, tem um computador, tem um celular, já tem um celular, né, com acesso à internet, baixa tudo isso. Mas, né, toda essa informação para dizer o seguinte, eu acho que são ferramentas, né? Como ferramenta em si, né? Claro que ela pode, né, ter sido construída. A grande questão é a intencionalidade com a qual tu usa. Então, como ferramenta, ela pode ser uma ferramenta de controle, né? Ela pode ser uma ferramenta colocada à disposição das forças hegemônicas, seja para controlar movimentos de população, para controlar acesso a recursos, para mapear efetivamente, localizar, né, áreas interessantes, né, para a expansão de atividades vinculadas ao mercado. Tá aí, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que ela pode ser usada para outros, né, para outros objetivos. A gente também tem que se apoderar de uma perspectiva contra-hegemônica, né? Então, também utilizar essas ferramentas que estão disponíveis aí, né, não só da ferramenta, mas sobre o conhecimento associado a ela, para pensarmos, né, questões contra-hegemônicas. Então, né, o pleito de comunidades que várias vezes estão aí, né, demandando do poder público o reconhecimento, titulação de terras, né, enfrentamentos em relação a questões ambientais. Falando agora, me veio na cabeça uma experiência que a gente fez ano passado, né, de novo a gente, o grupo lá do GECONTE, onde nós fomos no município de Alecrim, que fica no noroeste do estado, para fazer um trabalho com as comunidades que estavam em vias de serem atingidas pela construção de duas barragens, de duas hidrelétricas, né, Garabi e Panambi, lá no Rio Uruguai. Então, né, você sabe que quando tu constrói uma hidrelétrica dessas, tem o barramento do rio, isso vai criar uma área de inundação, atinge uma série de propriedades, né, então tem um movimento de atingidos por barragens, exatamente porque tem, né, uma população que vai ser afetada por esse processo. E uma grande questão é a ausência de informação, né? Esses projetos, tradicionalmente, quando eles se colocam e começam a ser executados, uma das formas de eles conseguirem se impor é exatamente deixar a população atingida sem o volume, a totalidade das informações. Então, na verdade, né, isso permeia, né, a relação toda é de muita incerteza, muita angústia. Tu não sabe se tu vai ser efetivamente atingido, tu não sabe a extensão dos danos, tu não sabe uma série de coisas a respeito dos projetos. O que a gente fez? De posse de algumas informações, trabalhando com dois colegas, né, na verdade uma colega e um colega, Fábio e o Matheus, que trabalham com essas tecnologias. A gente fez um levantamento a partir dos dados disponíveis para efetivamente mostrar para aquela comunidade quais as áreas que seriam atingidas. A população não sabia se seria atingida ou não, né? Então a gente usou essas mesmas ferramentas que podem ser usadas para dominação, para expoliação, despossessão e tudo mais. A gente usou como uma ferramenta de empoderamento daquelas comunidades, para que elas entendessem, né, qual o risco inerente que estava se avizinhando e que isso, né, de alguma forma possibilitasse que né, elas se engajassem no movimento, na luta, no questionamento ao projeto, né, em interpelar os poderes públicos para que, né, toda o projeto de execução dessas obras tivesse uma efetiva discussão com a comunidade. Ou seja, a gente usa essa tecnologia, a gente tem condições de usar essa tecnologia também dentro como uma perspectiva contra-hegemônica, emancipatória. Então, né, é isso, são ferramentas. A questão é claro, né, se a gente tem acesso ou não, mas como ferramenta ela não traz em si uma utilidade intrínseca, né? A utilidade que é um meio para se utilizar, ação, ela é um meio, né? Mas a ação, quem define é o sujeito, né? Então a gente se apropria delas, né? Claro que eventualmente é aquilo, né? Quando está falando de alta tecnologia, de coisas novas, nem sempre a gente tem acesso, nem sempre a gente consegue aprender. Às vezes os recursos que a gente tem disponível não são suficientes para adquirir determinadas coisas, né? O acesso a essas tecnologias pode ser restrito, mas, né, não exime de a gente buscar também se apropriar disso, né, e colocar como ferramenta dentro do nosso objetivo, da nossa luta, das nossas pautas. Bom, professor Marcelo, a gente já findou agora uma primeira etapa do nosso programa. A gente já tocamos meia hora. Já apresentamos o convidado e a área que ele atua, que é a geografia. Mas agora vamos começar diretamente ao foco do nosso conteúdo, da aula de hoje.
Nosso tema de hoje, então, é colonialismo e colonialidade. Então, gostaria que tu falasse para nós o que são essas teorias e gostaria que tu desse exemplo concreto dos dois. Vamos lá. Na verdade, assim, né, vamos tentar ser breve, mas ao mesmo tempo pedagógico, aí, né, didático, que é a questão colonialismo e colonialidade. Isso é uma proposição que vem de um autor peruano, se chama Aníbal Quijano, um politólogo, né, se escreve Quijano, para quem está escutando aí tem interesse de procurar, um autor muito importante, né, do pensamento crítico latino-americano, onde ele vai estabelecer uma diferenciação entre colonialismo e colonialidade. Qual é essa diferenciação? O colonialismo é uma referência a um processo histórico, um período histórico especificamente, um período no qual, né, os atuais países da América Latina eram, na verdade, colônias, né, das duas grandes potências europeias daquele momento, que era a Espanha e Portugal. Né? Então, na verdade, esses países, como a gente conhece, com esses nomes, né, praticamente não existiam. Né? Então ele vai dizer que aquilo, o colonialismo, ele é um período histórico que tem data de início e data de fim. Né? Então ele começa lá, sei lá, podemos considerar a chegada do Cristóvão Colombo às Américas, em 12 de outubro de 1492, e ele vai terminar no dia em que os países se tornam independentes. Isso é um período histórico, né? Então, colonialismo, fomos colônia de tal a tal, né? O Brasil, então, sei lá, de 1500 a 1822, para pegar um exemplo aleatório. O que o Aníbal Quijano vai dizer é o seguinte, é que terminado o colonialismo, ele tem um legado, né? Uma herança, podemos dizer assim, que é a colonialidade. O que seria a colonialidade? A gente tem que voltar de novo, né, ao colonialismo. Pensar o seguinte, o colonialismo como processo histórico, ele é um processo que tem alguns pressupostos. Né? Se a gente pudesse explicar ou colocar quais as características centrais do colonialismo, ele é o quê? Né? Eu digo, dominação, né, de um povo, né, por outro, de uma sociedade por outra. Então ele estabelece uma dominação. Ele estabelece uma hierarquização, porque essa dominação ela se sustenta a partir de uma ideia de que um grupo é superior ao outro, e que isso legitima a dominação. Então, os conquistadores, né, os colonizadores são superiores. Né, se constitui uma ideia, um pensamento, né, um imaginário social, que hierarquiza as formas de existência. Então, tem aqueles que dominam porque são melhores, porque estão acima, né, numa certa escala de evolução social. Então a gente tem dominação, né, e hierarquização das formas de existência. Então a gente pensar que isso, né, dominação e hierarquização, são duas, né, são componentes, né, e componentes estruturais, podemos dizer assim, de um determinado imaginário social que permanece mesmo depois do fim do colonialismo. Né? Então é isso que a gente vai estar chamando de colonialidade, ou seja, uma vez que os países se tornaram independentes, né, o imaginário social que constitui, né, essas nações agora independentes, esses estados, melhor dizendo, agora independentes, é um imaginário pautado nos mesmos pressupostos do período anterior, ou seja, pautados numa ideia de dominação e de hierarquização das formas de existência, que isso permeia o nosso pensamento ainda hoje. É uma forma de dominação, né, como é que eu posso dizer, de exclusão, né, de delimitação das possibilidades, que está presente ainda hoje no nosso imaginário. Né, e eu considero que isso, né, historicamente, isso é anterior mesmo à chegada de outras formas de relação de dominação e hierarquização na América Latina. Quero dizer o seguinte, a América Latina ela tem essa estrutura de uma profunda contradição social, mesmo antes da inserção ou do início das relações capitalistas. Ou seja, né, a contradição de classe aqui, ela é uma forma de contradição, eu não quero deslegitimar, né, eu nunca deslegitimo, ela faz parte efetivamente das nossas relações, só que na América Latina a gente tem uma contradição social anterior mesmo às contradições de classe, que é essa herdada do colonialismo, que é agora, o que a gente chama agora de
de colonialidade. Então, a partir disso, se constitui um grupo, se constitui informalmente, né, não estou falando do ponto de vista institucional, que faz um chamado à descolonização, né, do pensamento, descolonização das formas de existência, descolonização da política, que é efetivamente o quê? Reconhecer essa característica de hierarquização existente. Né? Quando eu digo hierarquização, é mais ou menos dizer o seguinte, né? A gente vai observar as nossas relações e a gente sempre está pautado numa ideia de que existe uma forma certa de fazer as coisas, existe a forma correta, a forma correta e melhor de organização política, existe a forma correta e melhor de gestão da economia, existe a forma correta e melhor de 3 pontinhos, tu preenche essa sequência da forma que tu quiser. Né? E é preciso a gente reconhecer que não, que a gente vive num continente, numa região marcada, né, que tem uma das suas características centrais, que é a diversidade. Né? Diversidade de formas de existência, diversidade de formas de organização social. Né? Os povos originários não foram eliminados. Eles estão presentes aqui, eles se organizam de formas distintas. Né? Essas formas não são necessariamente melhores, mas com certeza elas não são piores do que as nossas. Elas são formas distintas. Como formas distintas, se a gente passar a pautar as nossas relações, né, pela horizontalidade, ou seja, quebrar as hierarquias, a gente tem muito a aprender com esses povos. Para deixar um exemplo bem básico, mas ao mesmo tempo fundamental, é pensar que esses são povos que se relacionam com a natureza de outra forma. Né? Eles têm um outro entendimento da relação sociedade e natureza. Na verdade, praticamente não há essa distinção, que é uma distinção do pensamento ocidental, entre sociedade, seres humanos, e natureza, coisas distintas. Eles se veem como integrantes de um mesmo universo. E isso, né, se a gente tivesse mantido essa herança do pensamento dos povos originários, talvez boa parte das questões ambientais que a gente enfrenta hoje, né, não seriam problemas. Isso vai ficar num pequeno exemplo, né, mas de novo, um pequeno exemplo no sentido de que é um exemplo bastante óbvio, né, uma referência que se faz constantemente, mas é um exemplo fundamental, né, para a gente pensar. Então, o quanto um novo perfil de relações pautado na horizontalidade, no respeito à diversidade, né, teria muito a acrescentar. E não tratar o diverso como uma curiosidade, né, como uma excentricidade. Eu gosto dos índios porque eles são, né, que legal, né, o índio que está sobrevivendo aqui e que tem cantos e danças. Não, o índio como um sujeito político, né, indígena como sujeitos políticos, que tem muito a contribuir ao debate, né, e que pelo fato de que, e que não é o fato de que não foi à universidade, de que a sua cultura não é que a sua cultura é uma cultura oral, que não é pautada nos textos, né, que os seus referenciais são completamente distintos dos nossos, que são pautados bastante na história oral, na tradição, né, nas suas práticas culturais. Nada disso serve para minimizar a importância e na verdade, a consistência do pensamento que esses grupos constituem. Bom, professor Marcelo e professor Fábio, vamos, quem está fazendo um intervalo, vamos ver um exemplo de descolonização do saber? Vamos, mas antes vamos lembrar que no dia 17, uma quinta-feira, né, Alfredo, às 19 horas na Avenida Alberto Bines, 625, terceiro andar, vai ter lá uma palestra. Palestras que educam. Com o Rafael Freitas, que é um dos apresentadores aqui do História em Pauta, vai falar sobre Sérgio Buarque de Holanda e o Homem Cordial. E o nosso polêmico companheiro aí de grupo de estudos, o Bruno da Costa Ribeiro, vai falar sobre Elvis e a cultura de massas. O evento é gratuito, mas tem que se inscrever ali no www.unigranrs.com.br. Também, para mais informações, envie o seu e-mail para rafael_historiador@email e com o y.com. Então, o que tu está achando? Qual é a tua expectativa para essa palestra, Alfredo? Bom, eu no programa de hoje já estou tendo um novo pensamento aí para acrescentar na minha palestra, sobre o Homem Cordial. Arrisco dizer que é um exemplo de colonialidade brasileira. Por que não? Estou aprendendo muito aí com o nosso colega, o professor Marcelo. Então vamos de música então. 8.3 FM no Morro Santana.
e avozdormorro.blogspot.com para todo mundo, principalmente os trabalhadores e os estudantes. Bom, colega e professor Marcelo, o que a gente acabou de ouvir agora? Cara, foi uma canção do CD da Nina Hagen, se chama Nunca Sonheiros. A música é minha, a letra é do Rafael Costa, que é o nosso baixista. E é isso, né? Ela fala de que nunca são eles, né? Acho que o título é quase autoexplicativo, né? Sabe que... A letra fala sobre bala perdida. O que mais tem nessa letra? É que na verdade é aquilo, né? Todas essas trajetórias que elas acabam atingindo sempre os de sempre, né? É sempre os de sempre, né? Redundante, que nas inundações, quando tem uma grande tragédia, né? Um evento climático extremo aí, né? Chuvas, tempestades, quem é que perde tudo? Né? Não é os. Né? Parece que até o tempo, né? O clima é meio seletivo nesse momento, mas falam das crises, né? Crise econômica, colapso financeiro, mas quem sente isso mesmo é o povo trabalhador, né? Não é os grandes banqueiros, não é os grandes empresários. Esses aí são reclamão, né? São os que mais reclamam, mas para eles a vida segue igual e o resto também, né? E que né? Com toda essa questão, né? De violência urbana, quem sofre efetivamente é a população da periferia. Então, a questão da bala perdida, todo mundo, né, toda uma certa comoção aí no momento atual, por exemplo, Porto Alegre, uma certa comoção aí da violência urbana, mas essa comoção ela surge mesmo quando acontece algum crime num bairro central, né, num bairro de elite que não estava habituado a essa violência, que na verdade ela é cotidiana para uma boa parte da nossa população. Então, na verdade é isso, é um pouco dessas distintas dinâmicas que a gente observa que nunca são eles, né? É com a gente, é com os de baixo. E ao mesmo tempo a gente sempre traz essa denúncia, né? Mas um pouco com o viés de que isso é uma reflexão de luta. Então a parte do refrão ali, ela fala um pouco de onde é que a gente consegue, né? Onde é que a população pode se apegar, né? E onde a tradicionalmente se apega no momento de resistir, de se fortalecer, né? De superar essas tragédias e seguir adiante, né? Seguir adiante no sentido também propositivo. E acho que é por aí, né? Então a gente faz uma referência à cultura popular na América Latina, a dois santos populares da Argentina, que é o Gauchito Gil e a Difunta Correa, né, que são, a gente coloca eles, né, como referência nesse momento, né, que é um pouco isso, né, os referenciais que a gente se apega no momento de unidade, né, de buscar unidade, de se fortalecer, né, de manter a esperança, né. Um pouco aí a letra da música. E qual é a relação entre colonialismo, colonialidade e globalização? Cara, primeiro assim, se eu for pensar o que é a globalização, né, vamos falando aqui, entendido, é um processo, né, uma longa trajetória, um processo que começa, na verdade, junto com o colonialismo, né? Se a gente pudesse botar uma data de nascimento da globalização, eu diria que ela começa em 12 de outubro de 1492. Foi lá que começou a globalização. Pensar que a globalização é o que? É uma articulação das economias, das sociedades, numa escala global. E a partir daquele momento que tu começa a desenhar um sistema que se articula efetivamente na escala global. Não quer dizer que antes não haviam, né? Mas antes já havia relações, né, na Europa com a Ásia, com povos africanos, sim, havia. Mas elas eram, a gente poderia dizer que eram circuitos regionais. A partir do momento em que tu tem efetivamente a exceção da América Latina, que tu vai ter o começo de uma articulação que se estende, né, que se expande a uma escala global. Né? Então, primeiro, né, nesse sentido, a globalização, então, ela tem esse nascimento junto com a colonialidade. Né? Mais do que globalização, eu prefiro usar a ideia da formação de um sistema muito moderno colonial.
quer colocar o seguinte, né? Então, vamos destrinchar essa expressão. Sistema mundo, no sentido de que o mundo passa a operar efetivamente como um sistema. Um conceito daquele sociólogo Emanuel Wallerstein. O Emanuel Wallerstein propõe o conceito de sistema mundo, né? Que é esse entendimento de que o mundo passa efetivamente a atuar como um sistema. Né? Então, é isso. Né? As diferentes partes, apesar de terem funcionamentos aparentemente autônomos, independentes, melhor dizendo, né? Vamos tirar a palavra autonomia, né? Para preservar sua carga política. Né? Então, as diferentes partes, apesar de terem funcionamentos, né, aparentemente independentes, na verdade elas se interrelacionam, elas se interinfluenciam. Então, essa é a ideia de um sistema. O corpo humano, por exemplo, funciona como um sistema. Então, a gente tem o circulatório, respiratório, sei lá mais qual, né? Desculpa aí minha pouca memória dessas aulas de biologia, mas é pensar que, apesar de serem sistemas com um funcionamento aparentemente independente, eles se influenciam. Né? Então, isso, entender que o mundo, a partir dessa caminhada iniciada lá em 1492, ele passa a atuar como um sistema, esse sistema mundo. Posteriormente, né, e isso é uma contribuição do Aníbal Quirrano, ele vai colocar que esse sistema mundo é moderno colonial. Por quê? Porque a partir de um momento, né, vai se afirmar a chegada à idade moderna, a chegada da modernidade, né, como essa evolução do pensamento europeu, né, que é a modernidade como, né, essa evolução do homem, né, que se reconhece como sujeito dotado de razão, né? Então, a partir daí que ele se separa da natureza, o homem é a natureza que tomou consciência de si mesmo, então ele não é mais natureza, né? Ele não está mais preso àquele imaginário vinculado à religião. Então, isso seria uma evolução. A separação daqueles paradigmas que pautavam, né, a sociedade no período feudal. Então, isso é a modernidade. Né? Só que o Quirrano vai apontar, a modernidade não teria acontecido, não teria existido sem a colonialidade. Né? Ou seja, a Europa não teria reunido as condições para chegar e se afirmar, ó, nós somos os europeus, o ápice do pensamento humano, o pensamento moderno se constitui aqui, né, a liberação do homem de todas as suas amarras, todas essas coisas que se afirmam em relação ao povo europeu em determinado momento, né, se não estivesse ao mesmo tempo colonizando, né, de uma forma bárbara, na maior parte das vezes, e violenta, né, os povos originários. Então não tem como separar. A modernidade não é algo que aconteceu como um europeu sozinho, sentado no campo e se descobriu num momento mágico do seu pensamento como um ser superior, dotado de razão. Não, essa mesma Europa que estava, né, constituindo esse pensamento moderno, e a gente não vai desmerecer, né, algumas das conquistas do pensamento moderno, mas a gente tem que reconhecer que o pensamento moderno não teria acontecido sem a colonialidade, tanto do ponto de vista dos recursos materiais para esse bem-estar europeu, né, mas também do ponto de vista da constituição do pensamento. Né. Se afirmar superior, ele também é um pensamento que se constitui por oposição. Né. Eu me afirmo superior a alguém, né, a algo. Então a minha sociedade é superior em relação a... Né, porque esse superior e inferior é um pensamento hierarquizante, então tem que ser estabelecido no sentido de comparação com algo. Né. Então a gente se constitui a partir da diferença, então eu sou diferente do outro, eu sou melhor. Né. Então é essa questão. E a gente vai ver hoje, né, essa ideia de globalização é um pouco, ela traz essas dinâmicas, né? Porque sempre, no momento em que a gente tem acesso hoje, né, voltar para a própria ideia da tecnologia, a gente tem acesso a partir das tecnologias de informação, das tecnologias de transporte, a gente tem acesso a cultura que é produzida em diversos lugares do mundo, a gente tem acesso as formas de pensamento, a literatura, a música, teatro, cinema, seja o que for, né? A gente tem acesso ao mundo hoje, né? De alguma forma está mais palpável, né? Entre aspas, está mais pequeno, não, ele continua nesse tamanho, mas ele está menor de alguma maneira, né?
mas isso também não é colocado como uma ferramenta a serviço da emancipação dos povos, ela é hierarquizante, né? A gente continua com uma certa a ideia do eurocentrismo, né? De que tudo que se produz fora é melhor, né? As teorias políticas produzidas fora são melhores, né? A organização da economia, os pensadores de fora são melhores. A gente tem sempre esse viés, né? Só pensar assim, né? A gente comentou alguma coisa de a gente vive uma sociedade profundamente marcada por essa colonialidade. Então, os protestos que houveram agora esse ano no Brasil, protestos protagonizados pelos setores da elite brasileira, uma classe média que se acha elite, vai ver o seguinte: eu não aguento mais o Brasil, eu vou para Miami, né, fugindo da corrupção, sabe? O ideário, né, a visão dessas pessoas, ela ainda é muito pautada por essa ideia de um Estados Unidos superior, né? Como tudo lá funciona, a Europa, como as coisas funcionam, como são melhores, e essa coisa sempre de querer, né, tá seguindo para lá. Então é um pouco disso, né? A globalização, de alguma forma, ela reproduz esses mecanismos, né, essas formas de pensamento colonializadas. Né? Então, Marcelo, um dos teus referenciais teóricos, né, eu descobri lendo os teus textos, né, que tu enviou para nós, para a gente fazer o roteiro, é o desconhecido entre nós Luiz Tapia. Poderia nos informar um pouco sobre as ideias dele, nossos web ouvintes? Cara, o Luiz Tapia é um politólogo boliviano, né? Tive a satisfação de conhecer não apenas o trabalho, mas conhecer pessoalmente. Aí, por um tempo a gente manteve contato, agora já faz alguns anos que a gente não se fala. Mas é um politólogo boliviano, é um dos grandes maiores, talvez um dos maiores intelectuais aqui da América Latina, né? Cara de uma produção assim, esses teóricos no sentido mais tradicional, né? De uma erudição, né? Um pensamento realmente consistente. Mas duas coisas, né? Primeiro, por um lado, né, a gente, tu comentou, é um desconhecido, né, e é verdade, né, uma parte da academia que nem conhece o trabalho do Tapia. Isso para mim é parte, né, um exemplo da nossa colonialidade, no sentido de que como o Edgar Dulander, o Henrique Dussel, o Quijano, que já boa parte desses, né, esses são exemplos claros de colonialidade quando a gente pode ler, né, quando lê qualquer francesinho. E, desculpa aí o francesinho, mas é mais o sentido de dizer só, determinados autores que nem no próprio país têm um reconhecimento, né, esse reconhecimento que tem aqui no Brasil, mas que o fato de ser francês já torna a coisa tipo, o cara é francês, né, pensou em francês, parece que isso já reveste o cara de uma determinada, né, de uma importância, de um status. O status certo está presente, né, mas que aquilo que ele está dizendo, né, é sacralizado, e a produção de diversos autores e diversas autoras nos países da América Latina é completamente desconhecida, né? Então, por quê? Porque são latino-americanos. Então, né, e a própria academia reproduz isso, que é a hora de a gente buscar referenciais para o nosso pensamento crítico, a gente busca na Europa, o que é uma falha violenta, né? Porque a gente coloca assim, né, trazendo um pouco de nova geografia para dentro. Todo pensamento ele não se constitui de forma independente ao mundo no qual ele está inserido, né? Ele é constituído dentro de uma determinada conjuntura, de um determinado contexto, né? A gente costuma dizer que as formas de pensamento elas são históricas e geograficamente situadas, elas falam de um lugar, elas falam de um momento, né? O subcomandante Galeano, né, que é um dos principais pensadores do movimento zapatista, eles falam que, né, ele vai usar um outro termo para dizer uma coisa muito próxima, né, que ele vai falar que os pensamentos eles surgem dentro ele tem a sua própria geografia, o seu próprio calendário, né. Então eu pensar o seguinte, não é desmerecer aqui o pensamento de um eventual autor francês, alemão, belga,
tailandês, não é isso que eu quero fazer. Mas é reconhecer que o que esses pensadores, independente da sua nacionalidade, eles refletem sobre a sua sociedade num determinado momento. O que o eurocentrismo e a colonialidade fazem é conferir a esse pensamento, que é histórico e geograficamente situado, uma certa pretensão de universalidade, ou seja, o cara falou sobre a sociedade francesa num determinado momento, mas aquilo que ele disse serve para o mundo inteiro. Isso é extremamente colonial. Quer dizer que esse sujeito tem uma capacidade de abstração a partir de um determinado contexto, né, de propor uma teoria que é aplicável ipsis literis a qualquer lugar no mundo. Mas não, a gente tem que pensar que a sociedade é diversa. As sociedades são diversas. A sociedade latino-americana, como uma sociedade constituída a partir de relações coloniais, nas quais a maior parte dos países ainda tem um percentual elevadíssimo de população de matriz indígena. Isso não é simplesmente uma diferenciação étnica, né, que é óbvio, né, que as pessoas têm uma tonalidade de pele distinta, traços faciais distintos, mas acima de tudo que elas mantêm relações cotidianas pautadas numa outra matriz. Eu não posso pegar uma teoria francesa e aplicar aqui. Isso vale também para o marxismo? Isso vale também para o marxismo, com toda certeza. O marxismo, infelizmente, ele tem... Não o marxismo, deixa eu reformular a frase, mas muitos das aplicadoras do marxismo, defensores do marxismo, não reconhecem, não admitem o viés colonial do marxismo. O marxismo é um conjunto teórico constituído dentro de um determinado momento histórico, dentro de um determinado conjunto de relações, né? A partir da relação, né, da oposição capital-trabalho, em um contexto europeu do século XIX. Certo? É fato que a gente reconhece que o marxismo se expandiu para... voltando, que o capitalismo, né, essa oposição capital-trabalho se expandiu em escala global, e é muito difícil hoje a gente reconhecer um lugar onde o capitalismo esteja presente. Mas isso não uniformiza as sociedades. As sociedades continuam tendo suas profundas distinções, ou seja, o capitalismo igualmente se adapta a cada um desses contextos, a cada uma dessas histórias e dessas geografias. Então eu não posso pensar uma política anticapitalista, uma praxe anticapitalista igual para o mundo inteiro. Né? As formas de resistência ao capital vão ser diversas, como diversas são as sociedades. Isso é um alerta que a gente retoma, tradicionalmente retoma um pensador marxista peruano do começo do século XX, que é o José Carlos Mariátegui, que ele, ao fazer uma análise da sociedade peruana, então, reconhecia a dimensão fundamental da sociedade indígena dentro do Peru, ele dizia que o marxismo no Peru não pode ser decalque e cópia do marxismo, o socialismo, perdão. O socialismo no Peru não poderia ser decalque e cópia do socialismo europeu. Por quê? Porque a Europa é uma outra sociedade. Ela, aquilo que foi constituído enquanto pensamento, enquanto teoria revolucionária na Europa, falava de uma sociedade específica. Aqui a gente vai falar, bairro operário em Lima, no Peru, é pautado por relações de outra matriz cultural, indígena. E esse comentário do Mariátegui ganha relevância porque ele viveu em vários países da Europa, né? É um cara que reconhece essa diversidade. Só para a gente não fugir, né? Eu estava falando do Tapia. O Tapia, ele produz um corpo teórico de fundamental importância ao analisar essa questão que ele vai chamar da condição multissocietal, especificamente em relação à Bolívia, onde isso é mais presente, né, pelo percentual de população indígena, né? Mas ele vai reconhecer isso aqui, que a Bolívia é um país marcado pela multissocialidade, pela condição multissocietal. Vou tentar criar uma palavra aqui minimamente. Multiétnica? Não é multiétnica. Isso é mais do que multiétnica. Plurinacional? Também bastante mais. Plurinacional tenta absorver algo disso, mas não consegue. O multissocietal ele vai dizer o seguinte: a sociedade é uma forma específica de estar juntos. Né? Então, uma forma específica de estar juntos é o quê? É a constituição de um imaginário social específico, um entendimento de como se constituem as relações sociais. Né? Então, reconhecer que na Bolívia a gente não tem apenas uma sociedade constituída em torno aos referenciais
ocidentais. Não, tem a sociedade indígena, tem os mestiços, tem uma série de outras questões que permeiam essas relações. Né? Então, esse reconhecimento é fundamental para que a gente possa pensar qualquer tipo de política emancipatória. Né? É pensar isso, a condição multissocietal. Né? Somos múltiplas sociedades. Então, qualquer desenho de política uniformizante, ela vai suprimir diferenças fundamentais. A gente tem que considerar isso na hora, não só do traçado de políticas públicas, mas também no traçado de táticas e estratégias de resistência, né? De táticas e estratégias de construção do novo. Então, essa é a importância do trabalho do Estado, que é um trabalho extremamente comprometido com as mobilizações sociais, extremamente comprometido com as mobilizações indígenas também. E o neoliberalismo, ele seria uma forma de colonialidade? Eu acho que o neoliberalismo é uma forma de ampliação dessas relações, né, do capital, essa retirada total dos freios, das amarras, né, do avanço do capital, para o avanço do mercado, que vão reforçar, né, essas políticas e práticas coloniais, né? Então, pensar que o mercado deixado solto, né, rédea solta, vamos dizer assim, né, tende a aprofundar cada vez mais essas, né, práticas coloniais, em especial essas práticas que estão vinculadas à expoliação, né, à despossessão, né, a esse avanço sobre territórios nos quais hoje o mercado ainda não chegou, né, que ainda conseguem a duras penas sobreviver, né, numa matriz distinta de relações, povos indígenas, povos tradicionais, né, os quilombolas, né, uma parte importante da mobilização social na América Latina hoje, talvez mais flagrantemente no Brasil, né, o povo negro mobilizado em torno aos quilombos como territórios de autonomia, de autogestão, de emancipação, né, de colocada, de posta em prática de outras matrizes de relações sociais. Bom, Marcelo, e a gente já falou sobre o neoliberalismo agora, mas também tem a forma de governo que é ao contrário do neoliberalismo, que é o desenvolvimento. Não sei se tu concorda que há essa diferença tão grande. Eu gostaria de saber se o desenvolvimento é uma colonialidade também. É que eu pensar o seguinte, eu acho que o desenvolvimento se a gente pode pensar o que une pensamento progressista e pensamento neoliberal é desenvolvimento. O desenvolvimento está acima disso. Porque se for olhar o discurso tanto de neoliberais quanto de progressistas, tu vai encontrar um elemento comum, que é o desenvolvimentismo, né? A busca pelo desenvolvimento. Né? Só que o desenvolvimento lido sob uma perspectiva muito específica, né? E reducionista, que é a perspectiva econômica. Né? O desenvolvimento enquanto crescimento econômico. E aí então também acho que é uma herança colonial, porque acreditar que bem-estar social, potencialização, né, das sociedades, né, formas mais dignas de existência, elas só serão conseguidas através do crescimento econômico e através do consumo, né, da melhoria dos padrões de consumo, da elevação dos padrões de consumo. Então isso, se for olhar, tanto progressista quanto neoliberal, de alguma forma, defendem isso, cada um da sua maneira, óbvio, né? Não são através das mesmas taxas, dos mesmos caminhos, das mesmas práticas, mas tanto um quanto o outro vai estar afirmando que vai trazer o bem-estar para a sociedade, vai melhorar a sociedade. Pegar um neoliberal, nenhum neoliberal afirma que vai dizimar a população, vai matar pobre. Ele precisa dar mão de obra para... Não, e não só por isso, ele massa de consumo. Ele não vai afirmar esse caráter instrumental, de uma relação instrumental com a população. Né? Até porque não, né, seria um pouco estranho alguém admitir isso,
Mas se for olhar o discurso, ele vai sempre estar afirmando que é uma forma de se chegar a uma melhoria. Né? E os demais, né, progressistas, da mesma maneira, vão estar. O programa do desenvolvimento ele é aplicado sobre esses parâmetros reducionistas vinculados a crescimento econômico. Também merece do pensamento moderno, né? Então, a gente pode dizer que também é uma herança de colonialidade. Para se chegar a desenvolvimento tem que crescer a economia. Para crescer a economia a gente faz como? Aí, então a gente acaba caindo numa armadilha. A gente não se consegue pensar, né, a melhoria das condições de vida da população se não for vinculado diretamente a uma estratégia de consumo. E a nossa ideia de consumo, né, é extremamente colonializada, né, que a maioria das pessoas, né, homens e mulheres da nossa sociedade que não tiveram em nenhum momento a possibilidade de refletir, de ter acesso a um debate crítico, né, a gente coloca isso de uma forma extremamente respeitosa, no sentido de, pô, a gente está inserido, né, pagando conta, tendo que ralar para trabalhar um monte, e a nossa rotina nem sempre vai permitir, a maior parte das pessoas não permite fazer essa reflexão, né, esse debate que a gente está fazendo aqui. O cara está tendo interesse, trabalhou a semana inteira, chegando hoje para tomar uma cerveja, um dia maravilhoso de sol aí e tal, não vou fazer isso. Então o cara está vinculado ao que? A sobrevivência cotidiana e uma certa aspiração de consumo. A realização individual está vinculada a uma certa né, uma aspiração de consumo. É ter um carro, ter uma televisão bacana, botar um ar-condicionado em casa. Isso eu me realizo enquanto ser humano na possibilidade de consumo. E aí então a gente vai se debatendo com diferentes, ou vai sendo colocado diante de diferentes discursos que afirmam que vão melhorar a condição da economia. Então a gente tem que reconhecer que, né, tem população pobre que vota em conservador, em político conservador, que a gente, sob uma certa interpretação crítica, a gente sabe, tem uma certa ideia de que não, o cara está andando numa barca furada. Mas é pensar onde é que está a aspiração da maior parte da população que não teve uma oportunidade de fazer essa reflexão. Né? Então, o desenvolvimento ele cola muito, né? A política de desenvolvimento ela cola muito bem, porque ela afirma que está trazendo a solução para esse problema imediato que eu acho que é um problema artificial, que é a questão desse consumo. Claro, não é do consumo óbvio que a gente precisa, né, de alimento, de vestimenta, né, de cultura, que são essenciais para a nossa sobrevivência, mas desse consumo de ostentação, né, de ter a coisa da marca, de ter essa tecnologia que nem sempre, na verdade, nos faz falta. Então, é um caminho muito fértil, né, para que esses discursos desenvolvimentistas, sejam de que parte venham, eles sejam aceitos e encontrem eco na sociedade. Então, é um problema muito difícil, complicado, né, a gente conseguir desconstruir essa história, essa questão do desenvolvimento. Isso passa por uma reformulação pessoal violenta. Né? Nem sempre a gente vai estar preparado para fazer isso. Trabalhar contra a questão da colonialidade passa por uma reestruturação pessoal muito, né, muito intensa, né, de reflexão, de autodesconstrução, que a gente nem sempre está disposto a fazer. Né? Então vamos de mais La Digna Rua, Rábia, aqui na Rádio Voz do Morro, FM 88.3, e pela internet no avozdoMorro.blogspot.com. Já voltamos com mais história, educação e polêmica. Aos nossos quilombos, né, são as comunidades de negros. Pero la libertad tenemos que sembrar. Escravos que haviam de alguma forma conseguido fugir, né, dessa escravatura e formavam comunidades e entrar parte, né, disso. E é um gênero que, né, claro, ele foi se diversificando, ele tem uma tradição, assim, uma origem bem mais percussiva, e aí ele, né, tem uma série de variações da cúmbia, e ele se transformou, a gente diz que é o gênero musical mais democrático da América Latina, porque ele é extremamente simples do ponto de vista da festa, né, muito contagiante, né, muito empolgante. E aí hoje ele é um gênero que perpassa praticamente todo o continente. Mesmo aqui em Porto Alegre a gente está vivendo uma onda cumbieira bem, né, curiosa, assim, né, cada vez mais bandas, festas de cumbia, o pessoal tá entrando, né, um pouco tardio, mas está entrando nessa onda
da Cumbia. Então a gente fala um pouco também que ele é democrático nesse sentido, ele não faz distinção de classe, cor, gênero, né? E a gente coloca então a Cumbia dentro de uma perspectiva de música combativa, né? Então por isso, né, fazer essa analogia da Cumbia ser um gênero democrático, e a gente coloca ela, né, a serviço desse trabalho de conscientização. E os territórios zapatistas lá no México, eles podem ser considerados um exemplo de descolonização? E por quê? Cara, eu acho que talvez o zapatismo acaba sendo um desses exemplos, né, recorrentes, assim, né, bastante emblemáticos, principalmente pela dimensão que o movimento conseguiu, né? Mas acho que talvez é o grande exemplo, né? Quando a gente quer dizer grande exemplo, só tomar o cuidado de que não é um exemplo no sentido de modelo único a ser seguido. A gente vai estar caindo no mesmo equívoco que pauta boa parte das relações, né? Mas é dizer que ele é um grande exemplo no sentido de que são comunidades, né, autogestionadas, né, que trabalham na ideia de autonomia do seu território. E de lá, né, dentro dessa autonomia, nesses territórios, colocar em funcionamento todo um outro perfil de relações, né, na educação, na economia, né, nas relações sociais. Então, deshierarquizando, né, colocando a importância fundamental das mulheres, né, na condução da luta democrática, em especial pelo fato de que a gente reconhecia que, né, elas têm um papel fundamental nessa articulação comunitária, né, o papel, né, então, da protagonista, né, de vanguarda das mulheres, mas em especial, né, acho que nesse sentido amplo, de que são territórios que hoje materializam um outro imaginário de sociedade, né? Os próprios zapatistas, né, que a gente tiver a possibilidade, né, a oportunidade de ler, de conhecer um pouco mais sobre a sua experiência, eles vão dizer, né, constantemente que não é um exemplo a ser seguido, no sentido, não vou virar zapatista agora e vou formar um território zapatista aqui, não é isso, né? Mas é pensar no sentido do que eles estão propondo lá e de que forma a gente pode propor algo na mesma linha aqui, tendo como referencial a autonomia. Né? A gente colocar, né, também reconhecer que na América Latina, em especial as populações originárias, mas também tradicionais, quilombolas, são as principais vítimas da colonização. São aqueles sobre os quais, né, esse pensamento colonial se impõe com maior ferocidade, com maior agressividade. Então que eles possam construir um mundo de acordo com, né, as suas tradições, usos, costumes, né, um mundo, uma sociedade, uma forma de existência, né, que respeite as necessidades específicas, né, as formas específicas de existência dessas comunidades. Então, por isso a importância do zapatismo, né, repetindo como um exemplo a ser conhecido e que incite, né, a nossa reflexão. No nosso grupo, no nosso blog do grupo de estudos, a gente tem textos e tem frases zapatistas bem interessantes, se o pessoal quiser acompanhar. Depois a gente vai botar ali como um link sugestivo na hora que a gente divulgar as fotos. Mas eu estou aqui com um livro que tu trouxe, Marcelo. Tu é o organizador, inclusive, junto com o Edson Anthony. Zapatistas, Escolhitas para a Autonomia. Fala um pouco sobre esse material, esse livreto que tu trouxe. Cara, isso é um material que a gente construiu depois de uma experiência que a gente teve lá no México, isso foi em 2013, nas chamadas Escolhitas Zapatistas. Os zapatistas, eles abriram as comunidades para que a gente pudesse conhecer. São os caracóis, né? Os caracóis zapatistas, que é o nome que se dá a essa unidade territorial, esse território constituído por eles de forma autônoma. Então, em 2013 foi aberta uma oportunidade que a gente conhecesse, visitasse e aprendesse da melhor forma possível, que é o quê? Vivendo, né, uma experiência de imersão, de vivência dentro das comunidades, para conhecer o que é efetivamente o zapatismo. E a partir disso, então, a gente retornou, a gente reuniu artigos, né, de alguns, né, companheiros, né, basicamente todos vinculados à academia de alguma forma, mas dentro dessa perspectiva de uma academia militante, de uma academia que pensa a partir, né, da sociedade, a partir do movimento social, reflexões sobre a importância do movimento zapatista. E a gente reuniu, é um livreto curto, a ideia é realmente assim que ele seja, né, um livro de fácil leitura, então ele tem 6
são 6 artigos, né? São artigos relativamente curtos, que a ideia é realmente assim, é quase um convite a conhecer, né, a experiência zapatista e refletir a partir dela. E o teu texto em particular fala sobre, tem um trecho, um subtítulo interessante, um mundo onde caibam muitos mundos. É um pouco daquilo que a gente falou antes, né, da ideia da condição multissocietal, né, que a gente falou antes no Tapia. Né, são diversas formas de existência social. Né, o que a colonialidade faz, o que o desenvolvimentismo faz, seja qual nome que a gente quiser dar ali, né, globalização, seja lá o que for, o que ela faz é de alguma forma estabelecer um parâmetro único para as formas de existência, é uniformizar, é unificar, é quebrar essa... Mas é uniformizar as formas de existência. Então, o que a gente quer pensar é que, na verdade, a gente quer um mundo na qual essas comunidades possam existir e ter o direito a uma existência digna da forma que elas considerarem conveniente, de acordo, né, ao seu, né, a sua visão de mundo, as suas necessidades. Então, a gente precisa pensar nisso, um mundo no qual todos esses mundos tenham a condição de existir. Só é importante frisar para que isso não seja mal compreendido. Formas que respeitem o direito da existência das outras formas. Quando eu digo um mundo onde caibam muitos mundos e respeitar o direito de que essas diferentes formas de existência existam, a gente tem que ressaltar que eu respeito o teu direito à existência desde que eu respeite não só o meu, mas o dos demais. Então, como eu falava até naquele evento no qual, né, eu e o Rafael nos conhecemos ali, né, eu não posso dialogar, por exemplo, dessa forma horizontal com o agronegócio. O negócio ele é pautado por uma lógica de mercado, por uma lógica expansionista, de domínio de territórios, de espoliação de territórios. Então, eu não tenho como pensar uma existência, né, democrática horizontal com o agronegócio. Eu não tenho como pensar uma existência democrática horizontal com as grandes mineradoras, com as grandes empreiteiras, porque esses sujeitos, mineradoras, empreiteiras, agronegócio, todos os afins, tem no seu cerne, né, no seu DNA, a questão de expansão, de conquista de territórios, de espoliação de territórios. Então, esses sujeitos, esse diálogo não é possível. Mas pensar que eu tenho que tentar construir, por mais difícil que possa parecer, uma forma de desenvolvimento, entre aspas, né, a palavra é complicada, mas que se constitua a partir do respeito ao direito de existência das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, ou seja, que não seja impositor de uma forma única de existência. E a gente né, muitas vezes acaba querendo impor para os outros aquilo que a gente considera certo e bom para todo mundo. Bom, Marcelo, tu citou agora muito bem a questão quilombola. A gente teve uma participação agora do nosso ouvinte, Onir, da Frente Quilombola. Ele nos mandou aqui um PDF, onde eu destaco um trecho aqui. Seria preciso estudar primeiro como a colonização se esmera em descivilizar o colonizador, em embrutecê-lo, na verdadeira acepção da palavra, em degradá-lo, em despertá-lo para os instintos ocultos, para a cobiça, para a violência, para o ódio racial, para o relativismo moral. É um trecho de um livro aqui que talvez tu conheça, do Aimé Césaire, Discurso sobre Colonialismo. O que tu poderia dizer sobre esse trecho ali, ou sobre essa obra? Primeiro eu colocar o seguinte, né, que Aimé Césaire e Franz Fanon são dois dos grandes referenciais, né, ainda que eles não sejam decoloniais nesse sentido estrito de um movimento mais recente. A obra deles se constitui ali, em especial na segunda metade do século XX, né? Mas são os caras que colocam no ponto central da reflexão a questão das consequências da colonização. Porque são caras que né, são pensadores, são sujeitos que se constituíram em meio a sociedades profundamente colonizadas aqui no Caribe, né, tanto o Césaire quanto o Franz Fanon. E depois uma trajetória do Fanon no continente africano. E é exatamente isso, essa reflexão é fundamental. Quanto né, a colonialidade tem esse caráter, em todas as palavras que foram colocadas. Né, o texto do Césaire ele é muito forte, é muito incisivo, mas é fundamental que a gente pense isso, a violência que está por trás da colonialidade.
né? Esse embrutecimento, essa incapacidade de olhar o outro a partir de uma relação horizontal, como o sujeito que está colocado, dotado igualmente de razão, tanto quanto eu, né? E por isso também, né, com capacidade de reflexão, né? A colonialidade ela diminui, ela invisibiliza esses sujeitos. E aí então a gente vai pegar esses grupos da sociedade, né, que sofrem isso constantemente, né? O Olido, ele né, pelo seu vínculo, mas não só pelo seu vínculo, pela sua trajetória, pela sua, né, trajetória pessoal, ele vai trazer essa dinâmica, né, essa instância fundamental para pensar a colonialidade no Brasil, que é a questão do povo negro, né? Porque a gente tem que reconhecer, né, eu nesse caso reconhecer, que talvez uma trajetória, né, mais vinculada à questão indígena e no meu caso, uma trajetória mais vinculada a países nos quais a questão indígena ela é mais preponderante, a gente faz sempre essa, né, aponta muito para a questão indígena, mas o equivalente da questão indígena na Bolívia é a questão do negro no Brasil, a questão do negro e do índio no Brasil, né, o povo negro, né, negros e negras, que é exatamente a mesma questão de sociedades, né, invisibilizadas, subjugadas, né, violentadas, né, acho que não dá para economizar muito nas palavras nesse caso, né, essas palavras incisivas, duras, mas que são fundamentais para que a gente realmente abra os olhos e desperte para essa reflexão, né, e essa contribuição que o Onir traz, eu acho ela de fundamental importância, né, o vínculo, né, da questão do quilombo como célula de resistência, mas resistência no sentido ativo, né, de composição, concreto, né, não é só de resistir de estar segurando o avanço, não, é resistência enquanto avanço, né, de propositivo, né. Então são instâncias de fundamental reflexão, fundamental importância e de fundamental reflexão, né, para uma sociedade descolonizada. Bom, Marcelo, a gente está aqui com um CDzinho, foi doado ao grupo de estudo americanista Cipriano Barato, conjunto La Digna Rábia e Incrível Baile Calaveira. Eu gostaria que tu comentasse para nós sobre o conteúdo desse material, esse registro aqui que nos forneceu, que é uma fonte de estudo, é um documento de uma prática concreta decolonial. Eu aproveito e pergunto se é um exemplo concreto de descolonização o conjunto La Digna Rábia. Cara, eu acredito que sim, sabe? Aí é um pouco, aí cai num campo um pouco mais complicado de falar, que é falar sobre o próprio trabalho, assim, né, essa construção. Mas eu acho que sim, no sentido de que né, a Digna Rábia, como a gente estava falando antes, né, eu acho que já falando do ar mesmo, ela se constitui mais do que tudo, ou antes de tudo, a partir de uma afinidade, de uma proximidade constituída, não em meios musicais, mas em meios políticos, em meios da mobilização e da militância, e de um entendimento do papel que a cultura, né, a produção cultural traz nisso, e dentro da produção cultural, mais especificamente a música, né. Então a gente começou tocando músicas covers, né, fazendo releituras de trabalhos, né, de artistas que a gente admirava, sempre com esse viés, né, de música combativa. Então a gente selecionava, né, produções combativas para reproduzir, a partir daí entramos numa dinâmica de composição própria, mantendo, né, essa tradição, né, tanto na questão do idioma que a gente canta, que é o espanhol, né, quanto desse compromisso da arte com a política, com a transformação social. Então, se a gente for pensar por aí, a gente vai dizer o seguinte, cara, é uma banda que não se constitui nos meios musicais, ela não tem relação com o meio musical de Porto Alegre, a gente não tem grandes amizades no meio musical, a gente não frequenta o meio musical, a gente não é amigo das referências musicais de Porto Alegre, e a gente constitui o nosso caminho de uma forma bastante independente, no mais completo sentido da palavra. Então, a gente tem todas as dificuldades né, possíveis de fazer esse trabalho, né, e mais adiante, né, tipo, ao mesmo tempo, né, que tem tudo isso, era uma banda, a gente tem interesse em expandir um pouco esse trabalho, de fazer com que ele seja mais conhecido, mas a gente sabe que a gente esbarra em mecanismos
altamente colonializados. Né? Uma sociedade que para ter mobilidade social depende muito do sobrenome, das relações que tu herda de família, do colégio que tu estudou, de uma série de coisas, né, que não são muito claras, mas a gente sabe que elas têm uma importância fundamental. Né? O músico se torna conhecido porque é filho de não sei quem, que é amigo do sei lá quem. Né? E ganha uma resenha positiva no site, ganha uma resenha positiva numa revista, coloca numa rádio, sai num jornal. Né? Todas essas questões. Nós não temos nada disso. O nosso primeiro empecilho. O nosso segundo empecilho é que a gente é uma banda que fala aquilo que incomoda. Então, né, ninguém vai falar lugares vinculados a um mainstream, né, essa mídia mais tradicional, conservadora, não vai falar bem de nós, porque eu acho que a nossa música tem um mérito, né? Eu gosto bastante do nosso trabalho, mas a gente reconhece, né, sabe, que é um trabalho que vai ter sérias dificuldades em conquistar maior público, exatamente por essas dificuldades vinculadas à promoção, à difusão do trabalho. Ele cresce bastante com a militância, mas ao mesmo tempo isso é extremamente satisfatório, porque a gente, né, tem como tradição da banda, e onde é que a gente, né, se a gente hoje tem um certo legado, um certo público, onde é que ele foi construído? Tocando em ocupações, tocando na rua junto com os movimentos sociais, né? A gente tocou na Câmara de Vereadores ocupada em 2013, a gente tocou na frente da Prefeitura em 2013, no auge das manifestações, a gente tocou na ocupação do DEMAB, a gente tocou em algumas ocupações das escolas estaduais pelos secundaristas. A partir dessa semana a gente também começa a tocar nas ocupações na universidade, né? E é aí que a gente efetivamente mostra o nosso trabalho e constitui isso que é hoje o nosso legado, né? Se a gente hoje tem algum tipo de projeção, se a gente consegue tocar, a gente tem pessoas que nos acompanham, né? Ele foi constituído em meio à militância, né? Sempre trazendo esse viés de baile e luta, né? A gente, parte das nossas falas, né, em meio ao show, a questão do bailar e lutar. Assim a gente segue e seguiremos, né, meio contra tudo e contra todos, nós continuaremos firmes aí. Sem temer. Sem temer. Mas Tu chegou a comentar durante a nossa conversa aqui sobre alguns teóricos intelectuais latino-americanos que pensam a própria relação de colonização, descolonização, enfim, a nossa realidade aqui, histórica e geográfica. Um desses intelectuais é o Henrique Dussel, que inclusive tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos lerem, que é aquele Colonialidade do Saber. Como o saber o saber que tu mesmo comentou, eurocêntrico, acaba se popularizando nas academias da América Latina ao longo dos anos e é tido como um saber universal, quando na verdade ele é datado histórica e geograficamente. E uma das frases desse Henrique Dussel é o seguinte: sim, sem uma descolonização do pensamento não há revolução. Quero que tu comente essa frase. Cara, é difícil comentar porque eu acho que não tem muito o que comentar. Quase não tenho o que comentar, né? Ela é uma frase que fala por si só. Não há como descansar na transformação efetiva da sociedade se nós continuarmos atrelados a formas coloniais de pensamento. Não tem como. A gente tem que praticar a descolonização. E isso eventualmente é um processo, como também a gente comentou antes, pode ser um processo um tanto difícil, mas a gente tem que praticar, a gente tem que entender, reconhecer, acho que assim, no primeiro momento reconhecer a colonialidade, para um segundo momento passar a descolonizar as nossas práticas, ou seja, deshierarquizar, tentar de alguma maneira abrir mão dessa ideia de que existe essa forma correta e a forma incorreta, essa hierarquização das formas de existência. Com isso eu não quero, né, só para fazer a ressalva, assim, a gente não está falando de que a gente não tem de que tudo certo e de que tudo é bom. Não, a gente tem pressupostos, uma política anticolonial, uma prática anticapitalista, né, é uma prática autônoma, né, mas a gente tem que reconhecer que dentro desse campo que nos une, que é a ideia da autonomia, né,
é necessário, mesmo esse campo que nos une é permeado de relações coloniais. E isso, enquanto a gente não vencer isso, a gente vai estar dividindo, vai estar incorrendo nos mesmos erros que não, que historicamente nos quebraram as grandes mobilizações da esquerda na trajetória da humanidade e que só servem, a gente sabe para quem, os mesmos poderes hegemônicos que estão aí já, sei lá quanto tempo. Tem uma outra frase de um outro importante sociólogo latino-americano, esse é o venezuelano Edgardo Lander, que ele diz o seguinte, vai de encontro a toda essa questão da colonialidade, da modernidade latino-americana, que também é uma consequência dessa brutalidade, enfim, europeia. A frase dele é a seguinte, com o início do colonialismo na América, inicia-se não apenas a organização colonial do mundo, mas, simultaneamente, a constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória e do imaginário. Acho um pouco que a gente falou antes aí também, aquele conceito ali de sistema mundo moderno colonial. O quanto é emblemático, o quanto é crucial esse momento, 12 de outubro de 1492. É um momento de inflexão na trajetória da humanidade, digamos assim. Que a partir dali, claro, não naquele momento, tipo assim, começou ali, mas a partir dali começa a se constituir esse sistema, essa forma de organização, pautada rigidamente na colonialidade. Mas se constitui a partir dali. Então é isso, formas corretas de ser, formas, a hierarquização das formas de ser, a hierarquização das formas do saber. Para pegar um pouco, a gente está transitando um pouco nessa questão dos acadêmicos. O saber constituído em determinados lugares ele é automaticamente superior ao saber constituído em outros. De uma forma que, inclusive, pensadores latino-americanos ou de outros lugares, mas falando especificamente da América Latina, eles vão construir o seu pensamento se referenciando constantemente nesses pensadores europeus, eles não se dão em conta. Eles reproduzem aqui aquilo que está sendo produzido, está ou foi produzido na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, tentar sintetizar essa divisão do mundo, e sem se dar conta da importância, da vitalidade, do potencial dessas formas de pensamento autônomas que se constituem aqui. Que talvez seja o grande mérito de muitos dos e das, a gente está falando muito em nomes masculinos, mas é importante colocar que a gente tem autoras fundamentais aqui nessa ideia. Então, para quem não viu o nome por ali, a gente não citou, vamos trazer um nome fundamental, que é a Silvia Rivera, autora boliviana, que também faz uma das contribuições mais incisivas nessa questão ela não gosta do termo descolonização, da decolonial, mas da anticolonização, do anticolonial, ela trabalha nessa linha do anticolonial, mas de alguma forma a gente vai dizer, posso tentar sintetizar aqui, que compartilha essa compreensão do quanto a colonialidade permeia as relações sociais hoje, e quanto é fundamental reconhecer e desconstruir essa colonialidade. Bom, nós estamos chegando agora no final do programa, cada um de nós dois temos uma última pergunta, mas agora é chegado o grande momento, que é a sessão Niro Borges. Niro Borges, poeta marginal. Ele tem um livro chamado, ainda não publicado, chamado Poema Manifesto Partido do Poetista. E tem umas quadrinhas aqui que tem total relação com a próxima pergunta que eu vou fazer ao convidado. O nome do verso é A Esmo. Num instante que reflito 1 milhão de pensamentos, explosão de sentimentos, entro em transe e em conflito. Em silêncio dou um grito, numa discussão aos ventos, que impressiona os mais atentos pela forma que me aflito. Mas então, quando regresso, ajo calmo e sem excesso. Ninguém diz que sou o mesmo, mas não sei bem a verdade, se demência ou sanidade. Sendo assim, eu sigo a esmo. Então eu lembrei, tu citou muito bem, Marcelo, o momento que a gente conheceu foi numa palestra tua. Eu gostaria que tu trouxesse para nós um pouco mais do que tu tratou naquele momento sobre os movimentos revolucionários na América Latina, como a Revolução Sandinista, a Revolução Cubana, alguns outros exemplos. O que esses conflitos revolucionários escondem de conflito de territorialidade?
Quais são os erros cometidos nesse sentido, nesse momento, movimentos revolucionários? É que uma questão, essa é uma questão bastante delicada, né? Porque é óbvio que esses movimentos, né, esses momentos revolucionários na América Latina são fundamentais, né? Vamos colocar assim como primeiro ponto, né? Então vai se falar de Revolução Sandinista, Revolução na Bolívia em 1952, Revolução Mexicana em 1910, Revolução Cubana, são momentos fundamentais. A gente não pode, né, de nenhuma forma diminuir a importância desses movimentos no seu momento específico. A questão é pensar assim, o que se faz após esse momento específico, né? E aí, o que esses grupos, uma vez no poder, eles colocaram em prática como, né, estratégia de construção de uma nova sociedade. E aí, acho que o equívoco, então, a referência que a gente fazia aquele dia lá no ILE era em relação ao trabalho do Pablo González Casanova, um autor mexicano, que fala do colonialismo interno, que era, né, a questão de como muitos desses grupos não souberam compreender essa condição multissocietal sobre a qual eles estavam operando. Né? Ou seja, a revolução na Bolívia não entender que ela estava sendo operada sobre uma... Não entender até diferente. A gente pode até questionar qual a inocência desse não entender, né? Mas de não entender, né, de não compreender o traçado das suas políticas, né, que estava operando sobre uma sociedade complexa, multissocietal, de novo, para usar o termo do Estado. Ou seja, uma sociedade na qual as relações indígenas estavam presentes, né? E a relação indígena a gente pensar no sentido da relação comunitária, né? A propriedade comunitária da terra, as diversas práticas sociais e cotidianas de complementaridade, de reciprocidade, de trabalhos coletivos, né? De tudo que pauta a existência dessas comunidades. Então tu pega a Revolução Boliviana de 1952 e ela vai ter como grande trunfo a ideia, né, colocada, né, a posse em prática de uma reforma agrária. A gente vai pensar, pô, fundamental, a reforma agrária é uma política fundamental, é uma necessidade, né, premente de qualquer país latino-americano. Só que eu não posso pensar uma reforma agrária sob os moldes, né, que privilegiam a propriedade privada da terra. Ou seja, transformar aquele indígena que construiu toda a sua existência numa relação comunitária em propriedade individual de um lote de terra. Por quê? Ele não opera, né, o seu imaginário social, as relações na qual ele está inserido não operam dessa forma. Então eu estou dissolvendo o tecido social para constituir um tecido, né, em torno a milhares de pequenos proprietários, né, com uma certa ideia de que o pequeno proprietário é o cara que coloca que vai modernizar a produção, né? Então aí também, né, uma certa, né, um ideário liberal da modernização da produção, né, no sentido quantitativo, né? Então há uma incompreensão, e tu vai ver que se tu acompanhar a trajetória da Revolução Boliviana, tu vai ver que em seguida ela se dissolve, né, e o movimento indígena vai dali a pouco estar apoiando o novo ditador, que é um cara que se relaciona a partir de uma prática populista, de um diálogo mais próximo a esse tecido social que é o realmente existente na Bolívia, vai falar mais, né, a língua do povo, vamos dizer assim, para ficar uma expressão mais coloquial. Então tu vai ver como esses processos, em algum momento, eles agem de forma equivocada, né, propondo políticas uniformizantes, né, talvez dentro de uma boa intencionalidade, daí não vou entrar nesse mérito, mas que desconsidera essa diversidade realmente existente. Né? Então, quanto é fundamental a gente fazer essa autocrítica, agora não é autocrítica porque são processos passados, mas a gente poder analisar esses equívocos cometidos anteriormente para que eles não sejam repetidos hoje. Então, querer essa ideia de como unificar essas diferentes lutas da bandeira, né, sem descaracterizar, né, aquilo que é a especificidade desses distintos grupos. Está complicado. Mas o fato de ser complicado não nos exime dessa tarefa, né, dessa obrigatoriedade dessa tarefa.
então eu vou fazer meu último questionamento. Lembrando que a gente tem texto sobre a Revolução Mexicana no nosso blog, tem o texto sobre a Revolução Boliviana que tu acabou de falar, e aquele sobre o movimento zapatista. Vai estar tudo disponível lá quando a gente publicar as imagens aqui da nossa gravação. A minha última pergunta, eu quero que tu faça uma análise do atual momento brasileiro, uma breve análise, não precisa se aprofundar muito, brasileiro, latino-americano, e relacionar isso com a vitória do Trump nos Estados Unidos. Aí tu exigiu muito dele. O que tu pode falar assim pra nós, deixar registrado para nossos web ouvintes? Ou colocar questões aí pra gente. Ou não, fazer questionamentos pra gente buscar nossas próprias. Fazer o que tá dentro do meu alcance aqui. Né? Em relação à questão do Brasil, hoje, né, não especificamente hoje, mas ao momento recente que a gente veio aí, né, inclusive do golpe parlamentar aí contra a presidente Dilma, o que eu considero é o seguinte, né, acho que a gente pensar em sociedade, né, eu penso assim, sociedade como tecido complexo, assim, né, amplo, ela é permeada de diferentes anseios, né, de uma série de conflitos, né. E para a gente viver, né, na sociedade como a gente vive hoje, a gente vai, sabe, tem que tornar esses conflitos compatíveis, né. Então a gente define, né, eu falo de limites de compatibilidade, é uma acomodação do conflito social, né, posições mais ou menos estabelecidas de conflito social dentro dessa diversidade de interesse. Onde é que eu vou dizer isso? A gente define papéis, né. Então, né, o povo negro tem um determinado papel e espaço dentro da sociedade. Limitado, mas né, dentro disso as coisas se acomodam. As mulheres têm um determinado papel e espaço dentro da sociedade. Né? A comunidade gay tem um determinado papel e espaço dentro da comunidade índia. Todos esses setores excluídos, né, subjugados, têm espaços delimitados. Né? No momento em que tu dá um passo além desse lugar ao qual tu foi confinado, né, aquele que te confinou, esse setor dominante, ele vai reagir. É mais ou menos dizer o seguinte, né? Eu não preciso me afirmar racista enquanto os negros e as negras continuarem ocupando as posições inferiores na sociedade. Eu não preciso dizer que eu sou racista, eu preciso me afirmar. Meu racismo está acomodado. Por quê? Porque a sociedade em si já acomodou as peças nos seus lugares, ela definiu papéis. Mas aí no momento em que, né, há toda uma organização, né, né, da comunidade negra no Brasil, no sentido de ampliar os seus espaços e, por exemplo, conquista uma política de cotas, aí o racista ele precisa sair do seu lugar. Né? Ele sair do armário de alguma forma, né? Que é aquilo assim, ó, temos que botar as coisas onde estavam antes. O que né? Então, ou quando acontecem ocupações e tem um movimento grande de desocupação, né? É isso, né? Se ninguém se manifestar, né? Se ninguém se manifestar contra essa sociedade excludente, hierarquizada, né, repressora na qual a gente vive, tudo parece estar legal. Parece que a gente vive na ordem. Quando começa a haver essas manifestações, eu preciso sair da minha posição de conforto. Então o homofóbico passa a se manifestar. Por quê? Né, o cara sabe que existem, né, homens e mulheres gays, desde que eles fiquem no seu, né, pratiquem a sua homoafetividade dentro das suas casas. Agora, começa a fazer isso em público, aí eu preciso manifestar, eu preciso que tu volte para dentro. E aí começa a surgir, né, a gente tem o exemplo mais emblemático de tudo lá, que é o Bolsonaro. Mas isso como pequenos exemplos, né, de algumas instâncias sociais que passaram a conquistar um pouco mais de espaço nos últimos anos. Eu não quero, né, eu quero colocar assim rapidamente, né, que inevitavelmente está dentro da pergunta. Né. Não estou querendo aqui fazer uma saudação aos governos anteriores, eu sou crítico, né, na minha posição eu sou crítico aos governos do PT, mas eu não vou deixar de reconhecer de que houve dentro desse período, de alguma forma ideologicamente associado a esse estereótipo, né, que parte da nossa população guarda em relação ao PT, de que é comunista, de que é isso, aquilo. Houve determinados avanços sociais, né, não por mérito do PT, mas por mérito de um conjunto de mobilizações que eventualmente, né, os governos canalizam a favor de si,
né, que tentam inverter essas compatibilidades que estavam vigentes anteriormente. Então a gente passa a ter uma presença maior de negros na universidade, a gente passa a ter a presença de indígenas na universidade, né? E aí o cara se sente incomodado, como assim? E aí o cara vai dizer, não, mas o cara daí começa a surgir esses discursos, por exemplo, da meritocracia. Não, para entrar na universidade tem que ser por mérito. Desconsiderando absolutamente o fato de que não tem nenhuma paridade, nenhuma justiça no método de ingresso para o vestibular, que privilegia de forma muito clara quem teve acesso aos melhores colégios, aos melhores cursinhos, ou seja, quem nasceu, né? O teu berço define quais as suas possibilidades de trânsito social, né? Essas posições, de alguma forma, elas começam a ser quebradas e a gente tem uma reação conservadora violenta, né? Que está aí, a gente está vendo ela crescer, né? Então, um pouco do que eu interpreto está nesse sentido, né? Essa reação conservadora, né? Face a pequenos avanços. Então, o que só tem que nos levar a considerar o quanto a gente tem que estar unido na luta pela conquista desses direitos e não só, uma vez conquistados, pela manutenção, para que não haja retrocesso. A gente está hoje diante de um momento complicado, né? De um avanço conservador que vai tentar retroceder as mínimas conquistas obtidas nos últimos anos, né? Em relação ao Trump, eu te confesso, eu não me detive numa observação maior em relação à questão dos Estados Unidos para te fazer uma análise mais, né, aprofundada, melhor referência, mas não me chama, não me surpreende a eleição dele, né? Ela surpreende um pouco, surpreende acho como surpreendeu a maioria das pessoas que acompanharam, no sentido de que todas as pesquisas que eram divulgadas por aqui, elas indicavam a vitória da Hillary Clinton. Então, claro, está todo mundo dizendo que um vai ganhar o outro e quem ganhar o outro, isso te surpreende. Mas a eleição em si do Donald Trump não me surpreende, porque eu acho que ele representa um setor, né, dos Estados Unidos, esse pensamento do estadunidense comum, né, o cidadão comum dos Estados Unidos, acho que um pouco pensa por aí, dentro dessa lógica, né, do país que se fez por si só, né, desse liberalismo extremo, de não querer intervenção do Estado, de uma suposta ideia de meritocracia, essas distorções que pautam, né, o discurso do Donald Trump, que encontram um eco muito consistente na sociedade norte-americana. Quando, no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o neoliberalismo, quando o capitalismo estava se adequando ali ao modelo neoliberal, elegeram o Ronald Reagan lá nos Estados Unidos, né? Que é um cara, que era o cara do cinema ali, o cowboy do Velho Oeste, o garoto propaganda. É o Donald Trump dos anos 80. Pois é, do século XXI. Do final do século XX, né? E agora que o capitalismo precisa mais uma vez se readequar a esse momento de crise, enfim, em alguns países, ele também elege mais um cara assim que é também vinculado à mídia, a um cara que é personagem de um reality show, enfim. Então tu disse que é o Donald Trump do século XX, né? Eu acho que o Trump que é o Reagan do século XXI. É por aí. Eu acho, nesse sentido, né, talvez aí teóricos da história possam, né, falar com maior propriedade sobre isso, mas olhando por esse, né, a partir desses aspectos que tu trouxe agora, por mais que na campanha ele tenha sido um candidato meio espalhafatoso, né, quase caricato, cara, né, figura em algum momento ridículo, um discurso né, xenófobo, eu acho que ele vai ser, né, ou pelo menos vai tentar ser um cara bastante emblemático de constituição de tentativa de posicionamento dos Estados Unidos, né, mais ou menos como foi o Reagan nos anos 80. Acho que toda aquela coisa meio, né, caricata dele, meio burlesco do Trump ao longo da campanha, não vai ser um presidente tão estúpido, né? Acho que vai ser um cara que vai tentar, de uma forma muito clara e ativa nesse sentido, de reposicionar os Estados Unidos num novo momento. É claro que, né, o Reagan estava dentro de uma determinada conjuntura, o Trump está noutra, né? Quanto vai ser possível isso, a gente não considera em condições de prever, né? De fazer essa predição, assim.
mas eu acho que, né, há um certo planejamento, há uma visão por trás dele que, né, para além dessa coisa mais grotesca que a figura representou ao longo da campanha. Eu acredito que todos esses fatos conjunturais aí mostram a atualidade do pensamento decolonial para o latino-americano, né? Só lembrando aí que o nosso programa História em Pauta tem o apoio cultural da Ladeira Livros, fica lá na rua General Câmara 385, lá na banca 16, na Feira do Livro. Maurinho Livreiro, grande personagem aí da cultura dos livros aqui em Porto Alegre. Saudações. E lembrando que no dia 17/11 tem a palestra lá do Rafael Freitas, Sérgio Buarque de Holanda, no Homem Cordial. É um evento gratuito, né, na Unigram, fica ali na Alberto Binhos 625, no terceiro andar, a partir das 19 horas. Tem que fazer a inscrição ali pelo site da Unigram, unigramrs.com.br. E ganha a certificação, né, do curso livre aí de 2 horas, e tem palestra também do grande colega do nosso grupo, Bruno da Costa Ribeiro, sobre Elvis Presley e a cultura de massas. Tá empolgado por esse dia aí, Freitas? Tô pra lá de faceiro. Enquanto eu conversei com 2 colegas lá. Eu vou estar lá, Então inicia aí as considerações finais, Freitas. Bom, o programa de hoje foi muito pertinente porque a gente desenvolveu ideias de vários pensadores da América Latina que são desconhecidos entre nós. E acredito que essa tendência de pensamento crítico na América Latina, no pensamento decolonial, é muito importante, é uma lacuna que a gente tem que preencher nos nossos estudos aqui no grupo de estudo americanista, Estudando Barato. E no mais eu fico muito grato aí pela presença aí do colega americanista Marcelo, grande músico americanista, que La Digna Rabia é um exemplo concreto do referencial teórico da Batista, que é um mundo musical dentro do mundo específico da La Digna Rabia, que é infinitos ritmos musicais, né? Eu fico muito contente, eu me despeço agora, você o comentário final aí dos amigos. Então, muito obrigado, Marcelo, faça as considerações finais aí. Cara, agradecer a vocês a oportunidade, né, também me colocar, né, à disposição aí para outros momentos. Acho que realmente são algumas reflexões necessárias, né, e que bom que a gente possa colaborar nesse sentido. Então, um grande abraço aí para todo mundo. E vamos encerrar com a Digna Rabia. Até semana que vem, no próximo domingo, com mais história, educação, polêmica, falando diretamente da rádio A Voz do Morro, FM 88.3 e avozdomorro.blogspot.com.br, para os trabalhadores e estudantes da América Latina. Boa luta a todos. Só lembrando, tem um recado. Agora semana que vem, né, próximo final de semana, o terceiro festival da rádio A Voz do Morro, né? O festival, a temática é a solidariedade ao Rafael Braga e está dentro da agenda do Novembro Negro, né? Então a gente vai ter essa atividade dia 19 aqui na festa tradicional, já a praça, e no dia 20 tem a marcha, né, que o pessoal o Movimento Negro está organizando e tal. Marcha Zumbi da Andara. Marcha Zumbi da Andara. A gente vai divulgar no nosso blog ali depois. Aproveitar também. Concentração ali na Redenção, a partir das 3, 4 horas da tarde. E até aproveitar, estava esquecendo, né? A gente tem uma atividade agora lá no Ateneu Libertário, a Batalha da Várzea, que é um espaço político-cultural que a gente tem, né? O Ateneu como coletivo gestor, mas a Digna Rabia também é parte dos coletivos gestores. Daí vai ter uma atividade agora a partir das 5 da tarde, de debate sobre a questão, né, da Semana da Consciência Negra, com a participação do Onir Araújo, que a gente, né, falou sobre o nome dele agora há pouco, e depois aí um momento também né, sempre dentro dessa perspectiva de trazer a música, né, para esses momentos, né, a participação da banda Calunga. Então lá na Lobo da Costa, número 147, ali naquela interface ali entre Cidade Baixa e Bairro Azenha. Está todo mundo convidado a partir das 5 da tarde, começa o debate, e depois a partir das 7, banda Calunga. Então é isso, boa semana a todos e até domingo que vem.